Vanessa, você estava lá, né? Então, foi muito difícil, porque, assim, a gente, como jornalista, a gente prepara uma super cobertura para que o torcedor tenha essa experiência. A Vasco TV foi premiada como a melhor TV da América Latina. Então, para nós, é uma honra a gente ter essa visualização, né? A transmissão do jogo contra o Fluminense, o segundo jogo, foram 2 milhões de visualizações. Então, é fantástico. A gente tem uma base de, acho que 2 milhões, não sei qual é a nossa base, mas assim, não é uma base elástica para você ter tantas visualizações assim. E eu acho que o que a gente faz é colocar o torcedor dentro do sentimento de quem está no estádio. Esse é o objetivo da Vasco TV, de vascaíno para vascaíno, e eu acho muito legal todas as TVs de clube. O Vasco, quando iniciou em 2021, ele iniciou com um estúdio que era onde era a parte de física lá dos jogadores, que foi desativado. Não é um estúdio, é uma sala que a gente criou e transformou no estúdio. Quem desenhou todo o cenário foi o Azalim, que é o cara que desenhava as camisas do Vasco, que depois foi para o Botafogo, as camisas vencedoras do Vasco, as mais premiadas. Mário Vassalo, que é o meu diretor e que é um cara extremamente, tem um bom gosto, muito, muito bom. E eu juntei o meu conhecimento e a gente treinou a equipe que hoje está no nosso bastidor. A gente tem hoje lá uma equipe muito competente do Marinho, que é o cara que fica no bastidor em termos de equipamentos. E a gente construiu uma TV vencedora e que prestou serviço e ajudou todas as outras TVs de clube. A Botafogo TV mandou um responsável lá que ficou uma semana com a gente. A Flá TV ligou no primeiro dia para saber quantas câmeras a gente estava usando, se tinha drone, o que ia usar, se era... como é que é o nome daquilo? Grua. Grua, o que a gente estava usando. A Flá TV ligou no primeiro dia. O Mário Bittencourt esteve lá. Ex-presidente do Fluminense, na época. Botafogo TV, a gente teve Palmeiras e a gente foi, o nosso modelo foi usado como referência. Para mim é uma honra, e se eu puder ver todas as TVs de clube crescendo, estou achando o máximo agora o que está acontecendo em todas as TVs, porque elas estão melhorando. E nessa final não vocês tem, usaram não tudo, tem né? rivalidade nisso. Nessa final a gente fez o seguinte, a gente contratou um helicóptero e acompanhou o ônibus do Vasco desde a saída e toda a movimentação da cidade por conta de... eu acho que do tamanho do que se representou essa final para o Vasco, né? Só para o torcedor entender, o torcedor do Vasco ele está sofrido, né? Ele está carente de títulos. O meu filho, o Luque e o Lorenzo, os meus filhos, eles querem ver um título, eles têm 12 anos. O menino que tem 20 também quer ver um título, porque foi 2011. A Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o título de referência, assim, nacional, um título mais importante. Então, o torcedor estava aguardando. Então, a gente fez uma transmissão onde a gente tinha 5 links em 5 lugares diferentes do Rio de Janeiro. Então, a gente colocou drone na barreira do Vasco, a gente colocou que tava câmera... lotada, né? Da barreira lotada, estava absurdo. telão, e, nossa, super estrutura, incrível. Show, caramba, o Darlan, MC Darlan, que é... fantástico, né? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? É MC Darlan, até porque que só faz músicas vencedoras. Só cabiam 70 mil pessoas no Maracanã, só, né? E eles ainda tiram aquele pedaço para manter as torcidas afastadas. Então até menos. Então, e tinha uma galera que ficou sem ingresso, né? E não pôde assistir o jogo e o mosaico, a torcida engajada. Aí a gente fez... A transmissão começou 1h, isso aí 1h, foram 7 horas de transmissão. Muita coisa. A gente entrou no ar, o jogo era às 6, gente. A gente entrou no ar 1h para fazer o pré-jogo. Com uma audiência bizarra. É muito louco isso. Naquele jogo que choveu, que a gente tirou água com rodo, tinham 40 mil pessoas vendo durante 1h30 aquela mesma imagem da chuva e do rodo. Esperando o jogo voltar. 40 mil para ver o rodo passar. É tipo isso. Então, assim, o torcedor do Vasco... E depois o Vasco passou o rodo mesmo. Passou o rodo. Foi mesmo. 5x0, né? 5x1 Mas ontem a gente tinha 5 pontos no Rio de Janeiro com câmera. A gente fez um passeio pelas capitanias do Vasco em todo o Brasil e em todo o mundo. Então, a gente foi a Dublin, na Irlanda, a gente entrou com Portugal ao vivo. A gente conseguiu trazer o torcedor para dentro. O que acontece, João, com o torcedor que mora fora do país? Ele não tem acesso ao sinal, ele não pode ver o sinal do jogo. Não chega para ele lá na Europa. Não tem direito de transmissão. O sinal da Vasco TV. Não, o sinal de quem estiver transmitindo o jogo. Sim, do jogo, sim, de transmissão. Casé TV, Amazon Prime, TV Globo, eu sei. Esse sinal não chega. Sim. Por direitos, acordos de direito. Na Copa do Mundo de Clubes, a Casé estava passando, eu estava lá nos Estados Unidos e não conseguia ver pela Casé. Tinha que assinar DAZN para poder conseguir ver. Aí o que acontece? Esse cara, se eu entrar 1h, ele vai ver o Vasco até cansar. Sim. Ele vai sentir o clima. Então o cara liga para fazer o churrasco,
ele liga para ele entrar no clima do jogo. Então, é muito importante esse papel. Eu estava exausta, eu vim de uma viagem que eu estava em Brasília com o Lorenzo, acordei 6 da manhã, aí o único voo, porque eu tive que esperar sair o resultado da Copa do Brasil para marcar esse voo de volta, para poder ir para a viagem, já tendo feito o jogo do Fluminense, os 2 jogos do Fluminense. Conseguir fazer a cobertura, cara. E voltar a tempo de fazer. Eu perdi o jogo do dia 17, que foi fora, lá na Itaquera. O jogo da ida. O jogo da ida. Mas eu queria estar aqui no jogo da volta. E eu cheguei no aeroporto 2 da tarde, um maior esquema, um motorista para poder me levar até lá e com as malas todas, mais meu filho sem almoçar. Eu falei, meu filho, vai comer uma pipoca no estádio. Genial. É o que dá para fazer. É dia de final, é outra parada. Né? É isso. E eu fui pro ar sem dormir, sem comer, assim, mas muito, ainda estou meio, assim, cansada mesmo, mas imbuída de um espírito que é algo muito maior. E você vê o torcedor, ele estava muito carente, por isso eu acho que todo mundo aplaudiu, porque a gente viu o esforço do jogador. Eu ia te perguntar, afinal é um jogo único ali, é futebol, não tem justiça, ok, perdeu. Mas você não acha que o ano do Vasco foi um ano positivo, pelo que vinha acontecendo, altos e baixos, que no final ainda chegou à final de um torneio nacional e conseguiu ali a Sul-Americana. E se você olhar em termos evolutivos, ano passado o Vasco cai na semifinal da Copa do Brasil, esse ano já chega à final. Eu tenho uma teoria que você ganha participando. Sim. Chegando. Sim, eu vejo o Vasco numa crescente. O time hoje está melhor do que estava no meio do ano, que estava no começo do ano. Sim. Você vivenciou muito tempo o Flamengo trabalhando lá, né? Então vamos voltar. Eu entrevistei o Bandeira de Melo quando ele estava acertando as contas do Flamengo. Nessa época, o Flamengo não ganhava absolutamente nada. O torcedor revoltadíssimo. 2013. Porque o torcedor não quer saber se está o salário em dia, o que está vendo. Eu trabalhei no Vasco durante 1 ano antes da SAF chegar, recebendo atrasado, 3 meses de atraso. Completava 3 meses, eles pagavam. 3 meses, eles pagavam. E foi assim. Então, assim, muito doido você pensar que você vai trabalhar, você está meio que pagando para trabalhar. Naquele período foi assim. Sim. E o Bandeira de Melo me contou nessa época, dessa entrevista, que o torcedor não estava preocupado. Tá pagando as contas, eu quero ganhar o título. Exato. O torcedor é mais E olha quanto tempo o torcedor do Flamengo sofreu sem título. Sim. Né? Sem ganhar nada, porque estava arrumando as contas. É o que está vivenciando hoje o torcedor do Vasco. Ah, Vanessa, mas vocês estão sem título de expressão há 20 anos. Mas muito dinheiro. Rolou muito dinheiro ali, em que a gente não sabe para onde foi, a gente não sabe com quem... Quer dizer, a gente sabe, né? Então, acho que assim... São os problemas extracampo ainda interferindo um pouco. Isso. E o bom é que tem uns esqueletos, ó. Quando o Roberto Dinamite entrou no Vasco, ele falou assim, que pagamento é esse aqui do Romário? Pode cortar esse pagamento aí. Não tem nada aqui escrito, não tem nenhum documento assinado. Aí o Peixe bateu lá na porta. Ô, Roberto, aqui, ó, papel de pão aqui, ó, assinado pelo Eurico. Juro pra vocês. Foi assim. Assinado num papel de pão lá no Flamengo era igualzinho. O Bandeira disse que cada coisa que ele abria tinha de tudo. Então, vão sair nos esqueletos, João, do armário, que você não sabe de onde está vindo. Então, quando você chega, você tem que resolver os B.O. do passado. Do passado. Né? Esse é o problema do Pedrinho. Quando o Pedrinho chega e empenha os bens dele para fazer isso que ele está fazendo agora, que é essa recuperação judicial, vocês estão entendendo, gente? Eu treinei o Pedrinho, ele virou o melhor comentarista do Grupo Globo. Ele abriu mão do salário dele. Verdade. Ele pediu demissão do Grupo Globo. Até a loucura, com todo respeito, Pedrinho. Mas ele foi eleito o melhor comentarista, ele estava na zona de conforto. É isso. Brilhando, profissional. Agora imagina você virar para sua esposa e falar assim, como ele fez. Amor, tudo que a gente construiu da nossa vida, eu vou colocar aqui no prego para... Mas tem um negócio, né? Assim, tudo que ele tem hoje, ele é grato ao Vasco, né? Então eu acho muito maneiro isso, essa lei do retorno que ele quer dar ao Vasco. Ele quer retornar tudo que o Vasco propiciou para ele. Mas mesmo assim é uma coisa que poucos fariam. Não, é uma loucura. Se você parar para pensar friamente o que ele fez, é amor, assim, não tem muita explicação. Então, se o torcedor do Vasco está irritado, está irado da vida porque não venceu o título, porque perdeu para o Corinthians, é super natural, né? Plausível, lógico. Tá carente, como disse a Vanessa, de título. Mas uma certeza o torcedor do Vasco pode ter, né, Vanessa? Que o cara que está ali à frente, ele é muito Vasco. O Pedrinho é muito Vasco. Não, e eu que nem sou Vasco, eu consigo ver o Vasco. É difícil, é um caminho complicado, porque tem muita demanda do passado, é muito problema. Mas eu consigo ver o Vasco num caminho, pelo menos ele tem um norte. Não, eu concordo com você. Ele vem melhorando. Eu acho que desde que o Vasco TV, vê o time, vê o treinador, o Vasco tem um treinador. Quer ver um exemplo também? Cara, o Fernando Diniz, você pode não gostar do Fernando Diniz, você pode achar, Torqueira lá atrás, beleza, tudo bem. Vocês sabem que eu sou tem os caras que gostam total. Beleza, mas não é nem esse o mérito. A questão é, o Fernando Diniz era técnico da seleção brasileira até outro dia. O Vasco foi no mercado e pegou um técnico nível seleção brasileira. Há quanto tempo o Vasco não conseguia fazer esse movimento? De pegar um treinador prateleira A. Você pode não gostar do Diniz, tá tudo bem.
Mas ele é prateleira A hoje no futebol brasileiro. que tem Cara, no mas é Brasil. fantástico você ver o treinamento dele. O treinamento, É incrível, ele é eu bravo. vou ensinar aqui, porque é muito bom. Exemplo, você foi passar a bola pro Smigol no treino, tá? Aí você errou. Aquela coisa básica. Ele vem aqui. Escuta, João, olha aqui. Aqui tá a bola, tá? Olha aqui. Você vai pegar a parte interna do peito, do pé, aqui tu vai fazer não sei o que lá. Aí ele te descreve o que você tem que fazer. É didático. Tô falando que ele tá falando com um jogador, Que né? sabe, Profissional, que sabe fazer. Não tava falando na escolinha, né? É isso, mas ele fica irritado com aquilo. Aí, beleza. Aí quando você acerta, ele fala, é sobre isso, João, que eu tô falando pra você. Você entendeu, você sabe fazer, então vambora fazer. Então é aquele cara que no campo ele grita contigo, e se você observar bem os jogadores, eles já entenderam como é que ele funciona, então ele deixa ele gritar, ele entende que não é com ele, que não é é dele, pessoal, isso, é dele. Porque quando sai dali, ele fala assim, e aí, tá tudo bem? Como é que estão as coisas na tua casa, teu filho, não sei o quê? Vai na coletiva dele, eu tenho medo É dele. que ele sabe que ele pode tirar do cara ali. Então ele É tenta isso. tirar o melhor. Eu acho É ele um muito bom bom. psicólogo que ele é E também. ele né? tem o grupo tá na mão dele. assim. Por isso que Os eu acho que jogadores- o Vasco merecia ter conquistado esse título, que daria uma acalmada. A gente sabe que é uma grana preta quem entra, uma grana preta não, uma grana 77 forte. milhões. É. Ajudaria, né? Daria 77, aquela cara. É acalmada. muito dinheiro. É a Copa do Brasil é o campeonato que mais bem paga. Não, e não era Maravilhoso. só essa grana, né? Era a volta à Sim, Libertadores. e a festa que a torcida... Valorização dos Foi jogadores. A total. torcida do Vasco é Total. uma das mais engajadas. Você vê que a torcida do Vasco, ela chega junto, ela compra É o barulho. impressionante. Ela vai, entra na campanha, ela dá audiência, ela é absurdo. E fizeram isso, né? Lotaram o Maracanã, pô. Eu Alô, tenho muita- Nike, você não sabe onde você se meteu, Nike. Tem 7 isso. anos, né? Nike, 7 anos no Vasco. Você não tem ideia o que vem pela frente. Você não sabe onde você se meteu. Isso aí, Já papo- começou pelo vídeo, que uma viralização, uma coisa bizarra. Nenhum vídeo Vai ficar de maneiro. camisa de futebol foi assim nesse nível, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter... o torcedor, pô, Vanessa, chega, a gente não aguenta mais ter paciência. Mas tem que ter paciência. Mas é o isso. torcedor do Vasco, ele é Então, a paciência, você- ele é a resiliência. Você Ele acabou é. de dar mais um elemento. Treinador, prateleira A, contrato de fornecedor de material esportivo A maior do mundo. excelente. Excelente em números. Eu acho o além da trabalho marca muito Nike, sério né, do que Pedrinho. dá uma seriedade para o negócio e uma chancela, mas também financeiramente muito bom o contrato com a Nike. Você tem a reforma de São Januário, que é um ativo do clube que está sendo reformado. Então, assim, vai aumentar naturalmente o público, né, a capacidade, consequentemente, modernizar o clube. a renda do clube que se vai ter a cada partida. Cara, eu acho o A gente Pedrinho tá falando muito de uma sério. evolução. Acho ele um cara muito sério, muito, né, focado no trabalho dele. Ele é Vasco mesmo, você vê que é a vida dele. Mas tem uma coisa que eu gostaria de saber dele. O quê? Qual é a série que ele faz para ter aquele bração, né? Que ele tá cada Olha vez só, mais ele forte. treina. né? Qual é o Ele tempo treina- que ele tem que vai treinar onde? de Ele Ele treina cenário? de manhã, absolutamente todos os dias. É 3 de 10, 5 de 5. Numa academia onde todos os jogadores treinam aqui na Barra da Tijuca. Ele já tá ali olhando o mercado da bola, vendo Ali na contratação. entradinha da barra. Ele é atleta. Ele é atleta, ponto. É bom, né? porque ajuda, né? Na E- missão dele não é uma missão fácil. E aí, curtiu esse corte aqui do Fute-Papo? Então chega junto no like, ativa o sininho e não esquece de se inscrever no canal. Bora!